Eu sou o Thiago Junges e hoje você vai aprender a jogar Altares RPG. Essa é uma das aventuras de Altares, essa aqui é a Floresta sobre as Ruínas. Essa aventura está no livro básico. Aqui dentro está tudo que você vai precisar para jogar uma aventura de Altares. Você pode baixar essa e muitas outras no site de graça. Toda aventura é separada em cenas. Uma aventura comum você vai montar 3 cenas. Para montar a cena, você vai passar pelo processo de montar cena, em que cada jogador vai adicionar um elemento à cena conforme as regras. O primeiro jogador irá definir o lugar. Toda aventura tem uma tabela de lugar. Essa tabela, você vai rolar 2 dados para tirar 2 elementos dessa tabela, e com esses 2 elementos você vai descrever a primeira coisa que vem na sua cabeça quando lê esses lugares. E com isso, esse jogador vai dizer, este local é assim, assim, assado. Por exemplo, eu estou descrevendo o lugar e caiu 2 e 5. Significa que na tabela aqui caiu estátua imponente e sinais de guerra. Essa é a aventura da Floresta sobre as Ruínas. Então, nós estamos numa floresta. Então, eu descrevo esse lugar que a gente chegou nessa cena. Nós chegamos nesse lugar que é uma clareira no meio da floresta. E no meio dele há uma estátua imponente de um deus serpente. E na base dela tem marcas de como se tivesse acontecido uma batalha. Perceba que eu descrevi uma coisa extremamente simples. Eu posso ir quase que literal com o que eu li. O importante é que você descreva para o resto dos jogadores. Você pode adicionar elementos a mais, mas tente ficar com a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você leu esses itens. Outro jogador, então, irá rolar um dado para descrever a curiosidade. Por exemplo, vamos descrever que esse nosso outro amigo tirou 5. Significa que são flores estranhas. Ele pensa e a primeira coisa que vem na cabeça dele é o seguinte. Na base dessa imensa estátua, há muitas flores de cores diferentes em sua volta. São flores muito estranhas e um colorido diferente do colorido da floresta. E o nosso terceiro amigo, então, rola 1 para descrever o obstáculo. O obstáculo é sempre o elemento dessa cena em que nós vamos ter que vencer para sair dessa cena e seguir adiante para onde quer que a gente queira ir. Aqui na tabela diz armadilha mortal. Armadilha mortal, o que isso significa? O nosso amigo começa a pensar e ele pensa que essa estátua muito grande, talvez ela esteja rachada e prestes a cair por qualquer ruído. Então, de repente, para a gente passar, é perigoso passar por ali porque essa estátua pode cair na gente. Ele também poderia descrever literalmente uma armadilha, talvez um buraco no chão com espinhos. Não precisa se preocupar com balanço. Lembre-se que esse é um jogo de contar histórias. A primeira coisa que veio na sua cabeça você fala. E está montada a nossa cena. Agora, um dos jogadores vai falar para todos a seguinte frase. Amigos, o que vamos fazer? Durante a cena, os jogadores vão precisar vencer desafios. Um obstáculo, por exemplo, normalmente é um desafio. Sempre que um jogador identificar um desafio na cena, ele vai estabelecer que tipo de desafio. Existem 4 tipos de desafios. Pode ser um desafio simples, na qual vai precisar exigir apenas um teste, lembrando que pode ser para um ou todos os personagens da cena. Um desafio complexo, que vai exigir que faça mais testes para vencer esse desafio. Um enigma, que vai exigir da cabeça dos jogadores e do personagem. Ou combate. Temos uma explicação melhor sobre enigma no vídeo sobre suposições e enigmas. E agora uma regra muito importante, as complicações. Complicações é uma regra muito legal. Ela funciona da seguinte forma. Durante o jogo, a qualquer momento, um dos jogadores pode declarar uma complicação. Por que ele faria isso? Primeiro lugar, toda cena precisa acontecer uma complicação. É necessário. E segundo lugar, que ele pode ganhar conquistas, que já vamos explicar adiante. Uma complicação acontece sempre que um jogador define uma ação do seu personagem e um outro jogador pense que aquela ação poderia gerar uma complicação. Vamos pegar de exemplo nossos amigos que encontraram uma estátua no meio da floresta. Vamos supor que ele achou muito estranho essas flores e esse jogador decide tocar em uma das flores. Um outro jogador pensa assim,
eu acho que pode acontecer uma complicação quando ele toca em alguma flor. Então esse jogador vai dizer: acontece uma complicação. Quando um jogador declara que acontece uma complicação, este jogador vai rolar um dado e olhar na tabela de complicação da aventura. No caso do nosso amigo, ele tirou 2 e parece que algo pesado vai cair sobre o grupo. Obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça do nosso amigo é: a estátua vai cair na cabeça do grupo. Então o jogador fala a primeira coisa que vem na cabeça. Vamos supor que ele diga que ao tocar na flor, caiu algumas pedrinhas e essas pedrinhas foram caindo e até que a estátua começou a vir na direção dele. Nesse exemplo que a gente está pegando, os jogadores vão ter que definir que tipo de teste é esse. Como é uma coisa pesada caindo, provavelmente vai ser um desafio simples, usando rapidez, para evitar que a pedra caia na cabeça. E essas são as complicações. Lembrando que você pode declarar mais de uma complicação por cena. Não é ideal, especialmente se acontecer muitos combates. Não recomendo. E o que são essas conquistas? Conquistas é um número abstrato que o grupo vai acumulando durante uma aventura. Este número é importante para no final gerar o tesouro da aventura. Quanto mais conquistas o grupo conseguir ter até o final da aventura, melhor vai ser o tesouro dele. Então lembre-se, acumular conquistas na aventura é essencial. Você sempre vai ganhar uma conquista sempre que vencer um obstáculo ou uma complicação. Logicamente, o grupo precisa discutir a quantidade de conquistas que ele conseguiu. Às vezes, uma complicação só pode gerar mais de um desafio, e com isso, mais pontos de conquista. E finalmente, entre uma cena e outra, os seus personagens podem tomar aquele descanso, descansar um pouquinho e recuperar todos os pontos de energia. Porém, se o grupo decidir fazer esse descanso, reduz um ponto de conquista. Então pensem bem se vocês querem fazer aquele descanso entre uma cena e outra. Às vezes vale mais a pena sair correndo para vencer logo para conseguir um tesouro melhor. E é isso, se você quiser saber mais detalhes sobre as regras, está no manual. E o próximo vídeo é o vídeo que fala sobre combate. Até lá!